Amigos telespectadores, boa noite a todos. É ótimo poder estar com vocês novamente. E hoje vocês percebem que o programa Eu e Você não tem a presença dos convidados de toda a semana, o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto, mas eles vão participar do programa. Reapresentaremos a fala levada ao ar na semana passada sobre uma entrevista concedida à Folha de São Paulo pelo primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. Também traremos a segunda parte da entrevista com a professora Tânia Zaguri, que falará sobre a violência crescente nos jovens e as dificuldades que os pais têm em conviver com esta situação e que, infelizmente, é uma realidade e vem crescendo a cada dia. Mas, minha gente, antes de entrar nos assuntos anunciados, eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre o que aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira da semana passada, quando quase uma centena de pessoas invadiram o Instituto Royal em São Roque, São Paulo, libertando 250 cães da raça Beagle e 50 coelhos, que eram usados como cobaias em testes de produtos cosméticos e farmacêuticos. ONGs de defesa dos animais, já há um bom tempo, tentavam impedir que a Royal continuasse a trabalhar com cobaias. E até o Ministério Público chegou a abrir uma investigação, mas parece que não encontrou nenhuma irregularidade aparente. Os 250 animais retirados foram levados nos carros dos manifestantes e parece que o Laboratório Royal denunciou o fato à polícia, levando os defensores dos animais a responderem por invasão e sequestro desses animais. Olha, minha gente, claro que nós somos favoráveis sempre à pesquisa científica, principalmente quando ela beneficia a vida humana. Aliás, acho que está na hora de se criarem alternativas, como já acontece em países da Europa e nos Estados Unidos. A tortura e o sacrifício de animais domésticos é incompreensível, principalmente quando se trata do cão, que é o maior amigo do homem e, para mim, ele possui sentimentos. A propósito, eu vou contar um fato relacionado à minha família envolvendo um cachorrinho. Lembro-me que aos 4 anos de idade, quando meu pai imigrou para o Rio de Janeiro, o símbolo da tristeza que levava minha mãe às lágrimas todos os dias era o nosso cãozinho Nero. Sentado na soleira da porta que dava acesso à varanda, Nero ali permaneceu por 2 semanas, com um olhar muito triste, às vezes sutilmente uivando, mas parecia o lamento de uma pessoa sinalizando um sofrimento muito profundo. Acho que quando nasci, o Nero já existia. Brincava comigo, com os meus 3 irmãos, nas horas vagas, pois seu compromisso maior era mesmo com meu pai. Ele o acompanhava fielmente em suas idas e vindas ao campo ou mesmo à mata, onde o aguardava pacientemente até o corte final do pinheiro, que era transformado em lenha e aquecia a nossa lareira. Naquela madrugada de sexta-feira, Nero assistia a toda aquela movimentação na casa. Malas na varanda, mãe e filho chorando, despedindo-se com abraços e beijos do pai e marido e do seu querido amigo Joaquim, o amigo do Nero. Sobrou para ele um abraço carinhoso e eu me lembro disso assim nitidamente, e um até quando Deus quiser. Nero sofreu por quase 2 semanas. Ele não se alimentava, não bebia água e acabou morrendo no mesmo lugar onde se despediu de seu dono, na varanda da nossa casa. Por que estou contando a história do meu inesquecível cachorrinho Nero? Especialmente para mostrar o quanto o cão é amigo do homem. Por isso, fiquei profundamente revoltada ao acompanhar pela imprensa as práticas do tal Instituto Royal.
meu mais profundo repúdio a este Instituto Royal. Eu não tenho dúvidas de que se estivesse em São Roque, lá em São Paulo, me juntaria àquela centena de defensores de animais que numa exemplar manifestação de amor salvaram da tortura e, quem sabe, até da morte, 250 cachorrinhos. Nessas horas, sempre a emoção se sobrepõe à razão. Parabéns a todos esses defensores dos animais. E agora, minha gente, nós vamos trazer para vocês o assunto levado ao ar na semana passada, que foi uma entrevista do presidente de Israel à imprensa brasileira. Minha gente, Gerson e Pedro, o presidente de Israel, Shimon Peres, em recente entrevista à Folha de São Paulo, mostrou-se muito otimista em relação às negociações de paz entre Israel e palestinos. Usou uma expressão que eu achei assim linda, ao dizer que há duas questões para as quais devemos fechar os olhos e nos entregar: o amor e a paz. Peres vê no presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, um parceiro confiável e aberto à paz naquela região. No entanto, Gerson, ele mostra um posicionamento bem diferente em relação ao atual presidente do Irã, Hassan Rouhani, ao dizer que os fatos contradizem seu discurso simpático, que nós também já falamos aqui no programa algumas semanas atrás. Pois até o momento não houve mudança alguma no comportamento do governo iraniano. Tudo continua na mesma. Afinal, diz ele, se o Irã diz que não quer bombas nucleares, então por que desenvolver mísseis? Divergindo da avaliação do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que vê no atual presidente iraniano uma abordagem diplomática diferente, mais próxima do Ocidente. O presidente israelense, Shimon Peres, afirma o que nós também já dissemos aqui no programa, que o Irã quer é diminuir as sanções impostas pela ONU. Vamos ouvir a palavra do professor Francisco Carlos, analisando a questão do diálogo direto estabelecido entre americanos e a Síria e americanos e o Irã, que não deve estar agradando nada a Israel. Sem dúvida nenhuma, é um momento em que a diplomacia de Israel vai ter que se desdobrar e ser ainda mais ativa, né, para entender a nova situação no Oriente Médio. Há alguns meses atrás, todos nós considerávamos inevitável uma intervenção na Síria e não víamos a possibilidade de uma sucessão diferente no Irã. Ao contrário, mostra como nós erramos, né? Ao contrário do que se esperava, as coisas não aconteceram dessa forma, né? Em primeiro lugar, por um amadorismo da diplomacia americana, principalmente do secretário de Estado John Kerry, né? A Rússia voltou ao Oriente Médio como um ator de grande relevância, né? Talvez com uma relevância parecida com a União Soviética teve em termos de negociações globais do Oriente Médio, ao fazer a proposta de destruição das armas químicas da Síria, né? Então isso não ajuda, né? E criou a sensação de que os Estados Unidos não conseguem tomar a iniciativa no processo. Da mesma forma, né, o novo presidente do Irã, Rouhani, né, ele conseguiu afastar aquela figura lamentável, né, da política iraniana, que era o Ahmadinejad, e dar uma aparência mais normal, mais palatável, né, do atual presidente iraniano. Tem que destacar que ele é um indivíduo que viveu nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, conhece a sociedade americana, sabe o que é uma sociedade laica, os princípios em que ela funciona nesse sentido, e está se valendo disso, né? Há, assim, primeiro uma sensação de desanuviamento, né, de relaxamento, só com a saída do Ahmadinejad, né? Quer dizer, nada aconteceu de novo, não tem nada concretamente novo. Também é fato que
o poder está no clero xiita iraniano. Mas o Ahmadinejad, no final, ele já estava em choque com o clero. Ele já tinham diferenças muito claras, né? E talvez esse presidente não seja uma expressão anti-clero, mas seja até uma manifestação do desejo do clero. Se eles dizem que vão negociar, então aparecem duas coisas aqui, né? As sanções surtiram efeito, né? De fato, a economia iraniana está paralisada, né? Por incrível que pareça, o preço da gasolina é elevadíssimo, a manutenção industrial é dificílima, né? Nesse momento no Irã, então eles sentiram que tem que negociar e talvez eles tenham chegado à conclusão de que eles próprios estavam profundamente isolados. Né? E que precisavam quebrar o isolamento. Cabe a Israel, nesse momento, não deixar a iniciativa exclusivamente do outro lado. Bom, minha gente, está aí a palavra do nosso querido Francisco Carlos, uma grande aula para todos nós, e eu só posso agradecer mais uma vez a sua presença. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom, minha gente, está aí a posição firme e lúcida do historiador Francisco Carlos, mas eu também não vou abrir mão de ouvir a palavra do nosso deputado Gerson Berger e logo a seguir do jornalista Pedro do Couto. Tereza, eu concordo com o professor Francisco Carlos. O momento é realmente muito delicado para Israel, que tem que encontrar o caminho para não ficar isolado. É verdade que a questão iraniana tem aproximado Israel de nações árabes, como a Arábia Saudita e a Jordânia. Os Estados Unidos, antes de proporem a diminuição das sanções ao Irã, devem ter a certeza que seu projeto nuclear foi abandonado, pois, como disse Shimon Peres, presidente de Israel, a fome é mais perigosa que a guerra. Os militares não têm como resolver o problema da fome. Por isso que as sanções econômicas são um caminho importante para a paz. A economia deve ser usada antes do exército. Isso também é o pensamento de Shimon Peres e acho que de todos que nos assistem. Mais uma vez, na entrevista concedida à Folha de São Paulo, Peres deixou claro sua posição de sempre, ou seja, a busca do caminho para a paz, que sabemos só será resolvida através do diálogo e de concessões. Concessões essas que não coloquem em risco a segurança do Estado judeu e seu povo. Acho que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem que se conter um pouco e aguardar o que vai dar esse diálogo entre Barack Obama e os dois maiores inimigos de Israel, que são o Irã e a Síria. O que não deve ser fácil para o temperamento aguerrido de Netanyahu. Foi, sem dúvida alguma, ótima, excelente a entrevista do presidente Shimon Peres à Folha de São Paulo sobre a importância do diálogo, das negociações no caminho da paz. E belíssima colocação também de que a economia vem antes do exército. É preciso que haja esse sentimento dos dois lados em conflito. Agora, também ele tem razão em cobrar ações concretas do Irã, porque palavras só não bastam. É preciso que hajam atitudes concretas no sentido da conciliação. Bom, está aí o nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto, professor Francisco Carlos, analisando e falando sobre o Oriente Médio. Olha, minha gente, este assunto realmente despertou o interesse de muita gente, por isso fizemos questão de reprisá-lo hoje. E agora é uma entrevista com a professora e mestra em educação, como eu já anunciei no início do programa, professora Tânia Zaguri, falando sobre
a crescente violência que nós encontramos nos nossos jovens. Bom, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grata satisfação de ter presente a grande mestra em educação, escritora, filósofa, Tânia Zaguri. Professora Tânia, nós observamos que a violência ela tem crescido muito também entre os jovens, os adolescentes, a questão do consumismo, né? A vontade do jovem em usar roupas de grife, ou trocar o celular a todo momento, o computador, e isto muitas vezes tem gerado problemas de extrema violência na própria família. Eu tenho visto, às vezes, jovens de classe média alta, maltratando os pais. Eu não sei se é porque a minha educação foi sempre tão voltada para a família, o respeito ao mais velho, que eu fico muito chocada. Então, como é que a senhora vê este crescimento da violência? E nas escolas também é muito comum os professores reclamarem do crescimento da violência nas escolas. Um fenômeno bastante recente, que até me levou a escrever os livros que eu escrevi até hoje, foram exatamente escritos visando atingir a família, que eu comecei a perceber que estava se ausentando do papel primordial da família, que sempre foi esse que você acabou de citar, de formação daquela socialização básica, primária, que é a formação dos valores e também do respeito às regras da sociedade. Então, hoje o que a gente vê muitas vezes é o próprio pai em dúvida se ele deve ensinar para o filho que não é importante ter um carro, não é importante ficar mudando de celular toda hora, é importante ter um celular, porque o celular é um meio de comunicação essencial hoje em dia, né? Mas não é necessário você ter o último modelo. E, no entanto, os próprios pais acabam, digamos assim, se submetendo a essa pressão de consumo que é feita através das mídias, hoje em dia, que entram na nossa casa muito cedo. Tem um componente também, que é o fato das mulheres também hoje trabalharem fora. O marido já trabalhava, né? O homem sempre trabalhou. A mulher, nas últimas décadas, assumiu uma postura, aqui você é um exemplo disso, né? Uma pessoa que legisla, uma pessoa que está, né, dentro do poder legislativo, e nós temos hoje até a nossa presidente mulher, né? Nós temos juízas valorosas. A presidente do Tribunal de Justiça, do exatamente, TRE, exatamente. As mulheres realmente ocupando todos os níveis da sociedade. E, evidentemente, que com isso elas estão mais ausentes de casa, naquele papel que a mulher sempre desempenhou. E ficam muito culpadas, porque isso ainda é uma coisa nova. Então, criou-se uma espécie de vazio no espaço familiar, né? O vazio que era ocupado pela presença da mãe. O pai era, digamos, o provedor financeiro, que hoje a mulher divide com o homem esse papel, às vezes até assume integralmente, mas ela, quando ficava em casa, ela estava ali presente o tempo todo. Então, no momento, que fazem 3 décadas mais ou menos que isso ocorreu em massa, que a mulher se ausentou, também foi exatamente o momento em que as mídias se desenvolveram e começaram a fazer parte da vida das novas gerações, de modo que elas recebem hoje, talvez, mais influência externa à família do que da família. E aí eu digo, é esse vácuo do protagonismo parental, quer dizer, os pais estão saindo de casa há muito tempo e quando voltam não querem brigar com os filhos. E aí o que sobra? Sobra para a escola. A escola tenta suprir o papel que a família deixou de fazer nessa socialização básica, que era o seguinte: a criança chegava na sala de aula já sabendo dizer bom dia, boa tarde, dá licença. Se alguém estava falando, ela esperava, agora não. Então, como a mãe e o pai hoje estão até inibidos dessa sua função, eles também não ralham com os filhos quando eles faltam ao respeito com alguém mais velho. Sempre eles acham que, meu Deus do céu, coitado, mas eu estou tão ausente, eu não vou brigar com ele. Entende? Então, isso faz com que os jovens, evidentemente,
cresçam com uma visão de mundo bastante equivocada e que pode gerar, então, essa criminalidade em pessoas que têm tudo na vida, né? Que fica todo mundo se perguntando, e até agressão aos próprios pais. Porque quando chega num determinado ponto que os pais... Peraí, mas agora passou do meu limite, tenta, então, retomar a autoridade que não tem, não consegue. E o filho já está tão, digamos, ele usurpou a autoridade dos pais. Quem manda na casa agora é o jovem, é o adolescente, é a criança. E aí ele agride até fisicamente os pais. Aí também funciona muito o sentimento de culpa pela Com ausência. certeza. E é como se fosse uma compensação. É. Não vou brigar e vou compensá-lo até com coisas materiais, que eu acho que isso é negativo, muito negativo, até na formação da personalidade do jovem, Com certeza. do adolescente, e nos preocupa muito, e a gente tem visto um crescimento bastante acentuado da violência. Uma outra questão também, a linguagem do jovem hoje, inclusive no tratamento diário com os pais, usam e abusam da pornografia. Usam a pornografia para o bem e também a pornografia para o mal. Então, acho que a sociedade está passando aí por um momento bastante difícil. Eu acho que realmente, Tereza, a gente está numa encruzilhada. Eu acho que nós estamos no momento dos pais repensarem por que eles estão se sentindo tão culpados, que essa culpa seja positiva. Você se sente ausente, busca verificar até que ponto você não pode estar um pouquinho mais presente, porque eu às vezes presencio o seguinte: o pai que trabalhou o dia todo, mãe trabalhou o dia todo, mas chega em casa de noite, em vez de, então, fica 2 horas por dia com o filho, é suficiente. Se você estiver 2 horas com ele, mas assim, ativa ali, né? Dando atenção, participando. Exatamente. E não vendo televisão, indo para o computador, olhando o celular, ou então indo para a academia, porque não pode ficar gordinho, porque não pode ter uma gordurinha aqui. Então, aí sim, aí você está realmente abrindo mão do teu tempo útil. O que não adianta é a culpa ruim. A culpa ruim é quando você se sente culpado e se deixa levar por esse sentimento sem a racionalidade que o ser humano tem. Então, vou pensar, se eu estou me sentindo culpado, o que eu posso fazer? Né? Não é substituir por coisas materiais, é substituir exatamente pela tua presença efetiva, afetiva também, mas protagonista. Se o teu filho faz uma coisa errada, não pode deixar. A gente estava até discutindo outro dia a questão dos celulares, do uso desses tablets e tudo, até em shows ou em espetáculos no Teatro Municipal, em que as pessoas levantam no meio do espetáculo, começam a bater foto, não é? E não deixa quem está atrás assistir, sem a menor preocupação com o outro. Aí a gente volta para a questão dos valores. Quando é que você, mãe, você, pai, se ausentou da formação do teu filho? Isso que você tem que parar para pensar e voltar a ocupar esse espaço, né? Porque hoje, infelizmente, as tentações do mundo exterior chegam para dentro da tua casa, você não existe mais o teu ninho, né? O teu ninho está ocupado pelo celular, pela internet, pelas redes sociais e por todas as abobrinhas e bobagens que aparecem que a criança que é criança ou adolescente que é ainda muito, né, assim, deslumbrado pelo mundo, pelo amor, por tudo, ele embarca com facilidade. Então, mais ainda, nesse momento, eu vejo o papel da família, do pai, da mãe ou de quem cuida desses jovens, dessa nova geração, assumir e não deixar esse espaço ser ocupado por mensagens que são, na verdade, voltadas apenas para o lucro material, né? Eu acho que, acima de tudo, saber estabelecer limites, Exatamente. que eu acho que está faltando muito Com hoje certeza. nas famílias. E quem acaba sofrendo mesmo são as escolas, são os professores. E os próprios pais depois. E os pais depois, também, claro. com certeza. É isso Porque mesmo. a gente está assistindo isso hoje, né? Os pais hoje não podem se aposentar nunca, não, da profissão de pai e mãe, porque os filhos, às vezes, estão com 40 anos, não se profissionalizaram, ou então fizeram 2 ou 3 faculdades, mas não lhe agrada nada, então ele fica em casa, sem fazer nada, dependendo dos pais. Professora, foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Tê-la em nosso programa. Eu acho que a gente ficaria aí os 25 minutos do programa
conversando, falando sobre um tema que é tão importante, né? E assim, tão atual. Atual, exatamente. Tão atual. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tereza. Obrigada. Bom, minha gente, o programa Eu e Você chegou ao final. No próximo domingo, com a presença do deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto, vamos estar juntos novamente e com um programa muito especial, lembrando os 18 anos da morte do Prêmio Nobel da Paz, Yitzhak Rabin. Tenham um ótimo final de domingo, uma excelente semana e até o próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT.